Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. A colisão entre dois caminhões matou uma pessoa e bloqueou por quase 3 horas os dois sentidos da rodovia Castelo Branco, na região de Itapevi, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu às 6h30 da manhã no quilômetro 35 na pista expressa. Uma das carretas transportava ácido clorídrico, substância altamente tóxica, que vazou na via e provocou a formação de gases. O motorista do caminhão que estava atrás morreu. O outro condutor ficou gravemente ferido e foi socorrido de helicóptero. O tráfego na via chegou a ficar interrompido nos dois sentidos. Por volta das 11 horas, a rodovia Castelo Branco foi totalmente liberada no sentido capital. E uma falha interrompeu a circulação na linha 4 amarela do metrô nesta manhã. Houve um problema de sinalização por volta das 9 horas que paralisou o sistema por 1 hora. Além disso, um trem apresentou problemas mecânicos entre as estações Oscar Freire e Paulista. A composição precisou ser recolhida. As plataformas e escadas do metrô ficaram lotadas e a circulação só foi restabelecida às 11 da manhã. E políticos citados na chamada máfia do ISS em São Paulo ficarão de fora da primeira denúncia sobre o esquema de fraude nos impostos. O Ministério Público Estadual adotou a estratégia de tentar condenar primeiro 6 fiscais suspeitos pelo esquema, contra os quais considera já haver provas mais robustas. O prejuízo ao município pode ter passado de 500 milhões de reais. 180 empresas e mais de 400 empreendimentos estariam envolvidos. Os fiscais acusados de fraudar o recolhimento do imposto devem responder por formação de quadrilha, concussão, que é crime de receber vantagem indevida utilizando-se do cargo público, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a até 26 anos de reclusão. Entre os políticos citados no esquema estão o ex-prefeito Gilberto Kassab, os vereadores Aurélio Miguel do PR e Antônio Donato do PT. Porém, para o promotor Roberto Bodini, os indícios não são conclusivos e os casos serão encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, que decidirá as providências a serem tomadas. E agora, caso Alstom. A Justiça Federal de São Paulo abriu processo criminal e tornou réus 11 acusados de participar do suposto esquema de pagamento de propinas a políticos e funcionários públicos. O juiz Marcelo Cavalli também decretou o fim do sigilo do processo. Segundo a denúncia do Ministério Público, os réus são acusados de participação no esquema de pagamento de propina que teria chegado a 23 bilhões de reais. O dinheiro teria sido pago pela Alstom a funcionários públicos para obter um aditivo no projeto de modernização de subestações de energia. O aditivo foi assinado entre a Eletropaulo e a Cegelec, empresa pertencente ao grupo Alstom, durante as gestões de Mário Covas e Geraldo Alckmin, ambos do PSDB. Segundo o Ministério Público, foram oferecidas vantagens indevidas que chegaram a 15% do valor do contrato. A Justiça deu prazo de 10 dias para que os 11 acusados apresentem defesa. Todos negam as acusações. A Alstom diz que está colaborando com as investigações e, na mesma decisão, a Justiça autorizou a abertura de um inquérito específico para investigar o vereador André Matarazzo, do PSDB, então secretário de Energia em 1998. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal, que disse não haver, por enquanto, elementos para denunciá-lo junto com os outros réus. E entrou hoje, no segundo dia, a terceira etapa do julgamento do massacre do Carandiru. Foram ouvidas 2 testemunhas de defesa, mas a expectativa é pelo início dos depoimentos dos 15 PMs acusados pela morte de 8 detentos e por 2 tentativas de homicídio. Ontem, o perito Oswaldo Negrini Neto e o diretor de disciplina do presídio na época, Moacir dos Santos, disseram que os detentos deste pavimento estavam desarmados no momento da invasão. O massacre do Carandiru aconteceu em 2 de outubro de 1992 e resultou na morte de 111 presos. E os moradores do Jabaquara reclamam da violência. Eles cobram a instalação de um posto da PM no bairro por causa do número crescente de furtos e roubos na região. Muros altos, arame. Para a Noêmia, de nada adiantou. Eles
Arrombaram o portão, entraram e levaram os computadores, máquina fotográfica e dinheiro. E não tinha ninguém em casa? Eu estava tomando banho. Se você saísse do banho... Provavelmente eu seria rendido, né? Seria feita refém. Algumas casas à frente, Eliane mostra as câmeras e a cerca elétrica que mandou instalar depois que bandidos pularam o muro e renderam a família. Há 2 meses, a vítima foi o sogro dela, no momento em que saía com o carro da garagem. Ele fechou o portão, ele já estava chegando no carro, já apareceram 2. E como viram, senhor de idade também, sozinho. Armados? Armados, 2 armados, e levaram o carro. A dona da lanchonete está preocupada. Com medo dos assaltos, tem fechado as portas 2 horas mais cedo. Eles vivem assaltando as meninas motoqueiras, as mulheres que vêm daí. Na rua, assim, pedestre? Na rua, pedestre. Isso aí é de lei. Toda semana as meninas correm para cá, descem. Não tem polícia? Você não vê ronda? É, raramente. A gente não vê muito por aqui, não. A quantidade de assaltos no Jabaquara cresceu 35% em 1 ano. Em 2013, a delegacia do bairro registrou quase 2.500 queixas de roubo a casas, motoristas, pedestres. Média de 1 assalto a cada 3 horas. Há 1 mês, um grupo de vizinhos se uniu para tentar reagir. Com medo, eles preferem não mostrar o rosto, mas organizam um abaixo-assinado para pedir providências às autoridades. Se houvesse a possibilidade de ter uma base fixa aqui, ia ser bom tanto para os moradores, para o comércio também e para os próprios seguranças que ficam aqui. É difícil se sentir seguro. Em nota, a Polícia Militar afirma que seu planejamento operacional procura analisar os indicadores criminais no intuito de identificar áreas de interesse de segurança pública e que a PM também trabalha com informações fornecidas pela população. Ainda segundo a nota, no ano passado, na região foram presas 314 pessoas e 1.140 veículos furtados ou roubados foram recuperados. E apesar da chuva, o nível do sistema Cantareira volta a cair. Nesta terça-feira, o índice atingiu 18,4% de sua capacidade. De acordo com a Sabesp, para que os níveis voltem a subir, é necessário que chova no sul de Minas Gerais e nas cidades de Bragança Paulista e Vargem Grande. O sistema Cantareira é formado por 4 represas responsáveis por abastecer 8 milhões de pessoas na zona norte, centro, parte das zonas leste e oeste e em 10 cidades da região metropolitana. Apesar da queda no nível das represas, hoje o governador Geraldo Alckmin voltou a afirmar que o racionamento de água em São Paulo está descartado. Olha, hoje está totalmente descartada, né, essa questão. E segundo os meteorologistas, a chuva dá uma pausa nos próximos dias e só deve voltar no final de semana. Vamos à previsão? O tempo volta a ficar firme amanhã em boa parte do estado. Isso porque o ar seco ganha força e mantém o tempo ensolarado e quente. Na região de Bauru, a máxima chega aos 32 graus. Em todo o centro-sul paulista e também na faixa leste, incluindo a Grande São Paulo, há condições para a formação de nevoeiro ao amanhecer. Mas o sol predomina ao longo da manhã e esquenta. Em Sorocaba, a máxima chega aos 31 graus. Amanhã na capital, mínima de 18 e máxima na casa dos 29 graus. Na quinta faz calor de 31 e a chuva volta a partir de sexta-feira. Mesmo assim, os termômetros ficam perto da marca dos 32 graus. Vamos agora saber como está o trânsito na capital. A capital registra neste momento 99 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna enfrenta bastante lentidão neste momento. Agora a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito está carregado neste momento. À esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, o fluxo também é intenso. Agora corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, o trânsito é ruim. Acima do vídeo, quem segue para o centro, a situação é mais tranquila. Na Radial Leste, à direita, trânsito bem carregado no sentido bairro. E à esquerda, no sentido centro, o motorista encontra trânsito mais tranquilo. Agora a Avenida 9 de Julho, na altura da Federação,
do Comércio na Bela Vista. O trânsito vai fluindo, mas por causa de obras de reparo no canteiro central, o motorista precisa ter cautela nos dois sentidos. E a Polícia Militar realizou hoje uma reintegração de posse em um conjunto habitacional em Itaquera, Zona Leste. Os cerca de 940 apartamentos foram invadidos em agosto do ano passado. 47 prédios foram construídos para abrigar famílias do programa Minha Casa Minha Vida. Houve resistência dos moradores, mas não houve confusão. Agora os imóveis serão devolvidos aos reais beneficiários do programa, segundo a Caixa Econômica Federal. Eleições 2014. Pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, mostra vitória da presidente Dilma Rousseff no primeiro turno contra os 3 possíveis adversários. Se as eleições fossem hoje, Dilma teria 43,7% dos votos. Aécio Neves teria 17%, Eduardo Campos 9,9%, brancos e nulos 20,4% e indecisos 9%. No cenário com Marina Silva, Dilma teria 40,7%. Marina ficaria em segundo com 20,6%. Aécio Neves aparece com 15,1%. O percentual de brancos e nulos também seria de 20,4%. Indecisos somam 9%. Nas simulações do segundo turno, Dilma Rousseff venceria nos 3 cenários pesquisados. Contra Aécio Neves, a disputa ficaria 46,6% para a petista e 23,4% para o tucano. Diante de Eduardo Campos, Dilma teria 48,6% dos votos, contra 18% do candidato do PSB. Se a adversária fosse Marina Silva, a presidente venceria com 44,6%. Marina teria 26,6% dos votos. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A era digital traz uma nova discussão à tona. Familiares podem ter acesso às contas de e-mail e redes sociais de pessoas falecidas? No Brasil, um projeto de lei sobre o assunto já tramita no Senado. A herança digital é um assunto ainda pouco discutido no Brasil. A maioria das pessoas não pensa o que vai acontecer com as contas da internet, como as redes sociais, os e-mails e também os arquivos digitais delas depois que elas morrerem. Mas já existe no Brasil um projeto de lei do deputado federal Jorginho Melo que prevê a transmissão direta do acesso às contas da internet e também os arquivos digitais de uma pessoa que morreu aos familiares. O projeto de lei já foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e deve passar agora pelo Senado. Para os especialistas, no entanto, ainda há muitos pontos do projeto que podem demorar muitos anos para serem discutidos, como, por exemplo, o direito ao uso de livros e músicas compradas pela internet. Isso porque esses produtos virtuais são comercializados de acordo com uma licença, que deve ser sempre observada no momento de aceitá-la. Nos Estados Unidos, já existem leis que foram aprovadas para que a família tenha acesso completo e irrestrito a todos os dados digitais de uma pessoa que morreu. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.